Olá, nono ano. Comece o dia com energia positiva e não permita que nada roube sua alegria. Bom dia! Iniciaremos a nossa aula de hoje fazendo a correção dos exercícios de radiciação da nossa aula do dia 18 de maio. Primeira questão: introduza o fator externo no radical. Eu fiz um exemplo e agora nós vamos começar a corrigir da letra A até a letra D. Letra A: 5 raiz quadrada de 3. Eu quero introduzir o 5 dentro da raiz quadrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar o 5 ao valor do índice. A raiz não é quadrada? Então, eu tenho que elevar o 5 ao quadrado. Por isso que ficou raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Aí, eu continuei o cálculo, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 25, porque 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3, 75. Então, a resposta final, raiz quadrada de 75. Letra B. O 3, ele está fora da raiz quarta de 2. Eu quero introduzir o 3 na raiz quarta. O que eu tenho que fazer? Elevá-lo à quarta potência. Então, eu tenho raiz quarta de 2 vezes 3 à quarta. E quanto que é 3 à quarta? 3 à quarta é 81. Por isso que ficou raiz quarta de 2 vezes 81. 2 vezes 81 é 162. Então, a resposta final da letra B é raiz quarta de 162. Letra C. O 2 está multiplicando a raiz cúbica de 10. Eu preciso introduzir o 2 dentro da raiz cúbica. O que eu faço? Eu elevo 2 ao cubo. Por isso que ficou raiz cúbica de 10 vezes 2 ao cubo. E quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, eu tenho raiz cúbica de 10 vezes 8. 10 vezes 8, 80. Raiz cúbica de 80. Letra D. 2B que multiplica a raiz quinta de A. O 2 e o B estão fora da raiz quinta. Eu quero introduzi-los na raiz quinta. O que eu faço? Eu tenho que elevar o 2 à quinta e o B à quinta. Então, ficou raiz quinta de A vezes 2 à quinta vezes B à quinta. 2 à quinta é 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, vezes 2 que dá 16, vezes 2 que dá 32. Então, 2 à quinta é 32, vezes A vezes B à quinta. Então, raiz quinta de 32, AB à quinta. Então, para introduzir, para colocar um número dentro da raiz, eu preciso elevar esse número ao valor do índice do radical. Número 2. Dividindo-se o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique cada um dos seguintes radicais. Eu destaquei aqui em vermelho a raiz 24ª de 5 à oitava. O número 24 e o número 8, ele pode ser simplificado. Tanto o 24 quanto o 8 pode ser dividido por 8. Então, um divisor comum entre 24 e 8 é o próprio 8. 24 dividido por 8 dá 3. Então, a raiz passou a ser raiz cúbica, tá? De 5. Por que só 5? Porque 8 dividido por 8 dá 1. Então, 5 está elevado a 1.
Agora, na letra A, tá assim. Raiz 12ª de 3 elevado à sexta potência. Então, 12 e 6 pode ser simplificado pelo próprio 6. Então, o 6 é um divisor comum entre 12 e 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então, a raiz passou a ser raiz quadrada de 3 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque 6 dividido por 6 dá 1. Letra B. Raiz 10ª de 2 à sexta. O número 10 e o número 6 podem ser simplificados por 2. Ó, eu coloquei 10 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. Então, a raiz passou a ser raiz quinta de 2 elevada ao cubo. Por que ao cubo? Porque 6 dividido por 2 é 3. Letra C. Raiz sexta de 10 à nona. Tanto o número 6 quanto o número 9 dá para dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, ao simplificar, eu obtive na letra C como resposta raiz quadrada de 10 ao cubo. Letra D. Raiz 15ª de 7 ao cubo. O número 15 e o número 3 eu posso simplificar por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. Por isso que eu tenho como resposta final raiz quinta de 7. Letra E. Raiz 30ª de 5 à 10ª potência. O número 30 e o número 10 dá para dividir por 10. Olha que eu destaquei em vermelho o divisor comum. 30 dividido por 10 dá 3. 10 dividido por 10 dá 1. Então, raiz cúbica de 5 é a resposta da letra E. Número 3. Qual é o resultado da simplificação de raiz quarta de 32, A à quinta e B à sexta? Observe que o número 32 ele pode ser fatorado. 32 é 2 à quinta. Mas eu escrevi dentro da raiz quarta como 2 à quarta vezes 2. Por quê? Porque a raiz é quarta. O A à quinta pode ser escrito como A à quarta vezes A. E o B à sexta? O B à sexta pode ser escrito como B à quarta vezes B ao quadrado. Poxa, mas qual foi a necessidade de escrever assim? Observe que eu destaquei em vermelho o 2 à quarta, o A à quarta e o B à quarta. Por quê? Porque os expoentes 4, ele tem o mesmo valor do índice. Então, eu posso extrair o 2, que está à quarta potência, o A, que está à quarta potência, e o B, que está à quarta potência. Ó, eles saíram da raiz. Então, saiu da raiz 2 vezes A vezes B. Quem que ficou dentro da raiz quarta? O 2 que está elevado a 1, o A que está elevado a 1 e o B que está elevado a 2. Por que eles ficaram dentro da raiz? Porque o expoente deles é menor que o índice, tá? Então, a resposta final é a resposta da letra A. 2AB vezes a raiz quarta de 2AB ao quadrado, tá? Então, aqui nós fizemos a simplificação de índice com expoente. Número 4. Escreva sob a forma de um único radical.
Observe que da letra A até a letra D tem várias raízes. Eu quero escrever só um único radical. Mas o que eu preciso fazer? Basta multiplicar os índices. Olha a letra A. Raiz quadrada da raiz quinta de 10. Então, a primeira raiz é quadrada. Eu vou multiplicar pela raiz quinta. 2 vezes 5, 10. Raiz décima de 10. Letra B. Raiz cúbica da raiz cúbica de 5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os índices. 3 vezes 3, 9. Raiz nona de 5. Letra C. Raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Eu multipliquei os índices. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 2. E a letra D? Olha a letra D, tem 3 radicais. A primeira raiz é quadrada, a segunda é quinta e a terceira é quadrada. Eu quero escrever em forma de um único radical. O que eu faço? Eu multiplico os índices. 2 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Raiz vigésima de 3. Então, aqui nós escrevemos sobre a forma de um único radical, tá? Basta multiplicar os índices. Se ouço, esqueço. Se vejo, lembro. Se faço, compreendo. Matemática a gente só aprende praticando. E eu estou torcendo pelo seu sucesso, tá? Beijos e abraços virtuais.